Roberto Sampaio, presidente do Sintec de Sergipe, que fará o seu pronunciamento, as suas observações e o seu trabalho à frente dessa entidade. Estamos aqui com o programa Fentec Brasil. Nesse momento, entrevistamos o companheiro Roberto Sampaio, presidente do Sintec Sergipe, Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de Sergipe. Você que acompanha o movimento dos técnicos industriais já há algum tempo, nós gostaríamos de saber de você aqui quais são as conquistas do Sintec Sergipe e quais são as perspectivas para 2014. A história do Sintec Sergipe ela se confunde com a da federação, porque o Sintec Sergipe se enganjou na participação da criação da Fentec. Ao longo desses anos, nós temos feito um trabalho e estamos colhendo hoje alguns frutos desse trabalho, com os resultados alcançados através das conquistas pelo trabalho realizado pelo Sintec em nosso estado. Nós sabemos que existem dificuldades. Quais são as principais dificuldades que se tem para desenvolver o trabalho no seu estado? As maiores dificuldades são recursos. Nós sabemos que somos um estado de pequeno porte, aliás, convém frisar, o menor estado da nação. Nós temos dificuldade no recurso, que é o trabalho que a gente faz e esse retorno para o sindicato, para poder continuar trabalhando em busca de novas conquistas. Nós sabemos que só se consegue fazer isso com o trabalho, o resultado do trabalho, para que se possa mostrar ao profissional, à categoria de um modo geral, que só através de resultados só se conquista com o trabalho, que se pode ter esse resultado satisfatório, tanto para a categoria, mas como também para a entidade. Essa saída dos técnicos dos CREAs ou do sistema Confea-CREA, como os nossos companheiros de Sergipe viram isso e quais são as posições desses companheiros? Os nossos companheiros entendem, como nós entendemos, que não existe nunca existiu uma boa relação com relação aos nossos profissionais, ao técnico e o sistema Confea-CREA. Nós sabemos que todos os sistemas têm seus problemas, mas nós temos muitos mais, porque o sistema é muito heterogêneo, tem diversas profissões e os técnicos sempre ficou à margem dos resultados, do que eles têm. Nós temos apenas a obrigação de contribuir, de pagar para que sustentar esse sistema, mas na realidade nós não colhemos os frutos em benefício da nossa categoria. Nós entendemos que a gente está saindo em boa hora, porque só assim a gente vai ter coragem, força para poder lutar pelo nosso conselho, o conselho próprio, que vai trabalhar e defender os interesses apenas dos técnicos, apenas da nossa categoria, e não contribuir para todos e na hora de repartirmos o bolo, nós ficamos à margem desse bolo. Como é que vocês veem esse projeto do senador Fernando Collor de Mello, que traz, e que inclusive é uma das discussões nossa, traz no bojo do projeto a proporcionalidade dos profissionais que participam do sistema Confea-CREA? Nós entendemos que até nós conseguirmos o nosso conselho é uma medida, acredito que paliativa, até a gente ter essa conquista, que sabemos que é difícil, tudo que se faz, que passa pelo Congresso Nacional, existe dificuldades. E se tratando dos técnicos, eu acho que essas dificuldades aumentam mais. Então, mesmo que se aprove essa lei, ela deve ser paliativa. Nós não devemos fazer como fizemos no passado, que achamos que uma resolução resolveria nossos problemas e agora me aparece um cidadão e vai lá e nos tira do sistema.
Então, não vejo isso como um resultado satisfatório. Acho que é uma medida paliativa aí. Entrevistamos aqui o nosso companheiro Roberto Sampaio, presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de Sergipe. Muito obrigado, Roberto Sampaio. E a nossa TV Fentec Brasil estará sempre à disposição da sua entidade. Hoje estaremos apresentando uma entrevista com Ricardo Nascimento, presidente do CONTAI, Conselho Nacional das Associações de Técnicos. Importantes informações para a categoria sobre a atividade, sobre o seu trabalho e tudo mais que interessa aos técnicos industriais. Nós estamos aqui entrevistando Ricardo Nascimento, presidente do CONTAI, Conselho Nacional das Associações de Técnicos. Ricardo, uma primeira pergunta. Você reassume hoje a presidência do CONTAI. Você sabe que o CONTAI, no nosso meio, é uma entidade histórica. Uma entidade que fundamos, se eu não me engano, 20 de agosto de 1982, fundamos o CONTAI, em São Paulo. E quando da transformação, quando da criação da Fentec, então ficamos com o CONTAI. Mais tarde fundamos a ABET, a Associação Brasileira de Ensino Técnico, e nesse meio entrou a OITEC, a Organização Internacional dos Técnicos. Nós sempre tivemos, como você sabe, à frente de todo esse trabalho. Nós queríamos perguntar a você hoje, essa nova diretoria que assume frente ao CONTAI, quais são os objetivos, quais são as propostas de trabalho que vocês listaram para esses próximos 4 anos? Então, Ricardo, essa a pergunta para iniciar o nosso programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Fentec, a todos os telespectadores, a você, Luiz, parabenizar por esse trabalho que tem desenvolvido, feito a Federação Nacional dos Técnicos Industriais, e ter sido um baluarte do movimento dos técnicos industriais em todo o Brasil, na América Latina, e ter fundado todas essas entidades do qual nós pertencemos. A Federação Nacional dos Técnicos Industriais, a ABET, a Associação Brasileira de Técnicos Industriais e o CONTAI, do qual eu reassumo nosso próximo mandato para os próximos 4 anos. Nesse momento em que nós estamos passando uma série de dificuldades em termos do sistema Confecreia, em termos de trabalho, é fundamental a organização das associações dos técnicos industriais com o apoio da Fentec para que nós possamos, mais do que juntos, estarmos tentando verificar quais são os principais temas que abrangem os técnicos nas suas empresas, nas suas bases. Essas são o objetivo principal do sindicato e da associação. Como meta, aí nós temos aí com o apoio da Fentec, com certeza, isso dá o nosso conselho próprio. Muito bem. Ricardo, essa nossa participação durante 14, 15 anos no sistema Confecreia, eu digo que ficamos assim meio de stand-by. Porque quando esses companheiros foram participar do sistema Confecreia, a bandeira Conselho Próprio, ela se distanciou. Não tinha mais eco no nosso meio. Vamos criar o Conselho do Técnico. Não tinha mais eco. Por quê? Os companheiros achavam que com essa participação já estava resolvido. Engano, leve engano. Depois de 15 anos, vem aí o presidente que nós ajudamos a eleger, levamos seu nome de norte a sul, de leste a oeste desse país, e toma uma posição em cima de uma decisão judicial que não foi transitada em julgado, e tiram os técnicos fora do sistema. Como é que os companheiros do CONTAI estão vendo isso? Como é que eles estão assimilando essa retirada dos técnicos do sistema Confecreia? Isso é uma posição bem interessante, que a posição adotada pela presidência do CONFEA e também